Dia de Fla-Flu e nada mais interessa. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Já peço para os amigos, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ative as notificações, né, que é muito importante para você não perder nenhum conteúdo da gente aqui. Se quiser também dar um apoio, você pode virar membro aí do canal, né? Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Fla-Flu, só isso que passa na cabeça do tricolor hoje. Jogo vital, importantíssimo para as pretensões do Fluminense no campeonato, para as pretensões da fuga da zona do rebaixamento de maneira definitiva, né? É um jogo muito difícil, o Flamengo é um adversário muito qualificado. Aliado a isso, tem o péssimo retrospecto do Fluminense nos clássicos recentes, né? Principalmente aí se a gente for pegar um recorte dos últimos 20 jogos, os últimos 20 clássicos, o Fluminense ele só ganha dois. Ele ganha aquele Fla-Flu do 4-1 lá na final do estadual e ele ganha o jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for pegar os últimos 10 clássicos, o Fluminense só tem a vitória contra o Vasco. Os últimos 8 clássicos contra o Flamengo, o Fluminense não conseguiu ganhar. Então, são tabus, são escritas que precisam ser derrubadas, né, para a gente poder continuar com essa ascensão que a gente vem tendo no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Mano. Fluminense que vem de vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 no Maracanã. E já vamos botar para os amigos o provável Fluminense para o jogo de hoje, né? A gente deve ter Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, que fica com a vaga do Thiago Silva, que foi vetado por causa da sua lesão no calcanhar. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais do Thiago Silva, né? Ele deve fazer companhia para o Thiago Santos, que é um jogador que já vem sendo titular. Na lateral, Diogo Barbosa, que vai substituir Marcelo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-campo, Bernal, que volta da seleção uruguaia, ele não jogou lá, não ficou nem no banco. Martinelli, Paulo Henrique Ganso. O ataque a gente deve ter Lima, que será, né, o substituto do Keno, também suspenso. John Arias e Caão Elias. Existe a possibilidade, foi levantada, do Arias talvez não começar o jogo dando vaga para o Marquinhos, mas eu acho que é uma possibilidade quase impossível de acontecer, né? Se a gente for considerar, o Arias é um jogador que tem uma forma física invejável, então acho que dificilmente ele vai ficar fora, ainda mais nesse momento tão importante para o Fluminense, né? O time do Flamengo, mesmo com desfalques como Gerson, De La Cruz e Pulgar, que nem foram relacionados, e o Arrascaeta, que deve começar no banco, ainda assim tem um time muito forte. O provável Flamengo para esse jogo vem com Rossi, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Alexandre. No meio-campo, Léo Ortiz, Alan e Alcaraz. E na frente, Bruno Henrique, Michael e Gabriel Barbosa, né? Então, tem que ficar de olho, tem que se preocupar com esse Flamengo, que é um Flamengo muito forte, principalmente depois da troca, da substituição do seu treinador, sai o Tite, entra o Felipe Luiz. Então, o grupo ele se tem uma nova motivação, né? É um novo Flamengo. É possível o Fluminense ganhar? Óbvio que é um clássico. E eu acho que a gente sabe, de certa forma, jogar contra o Flamengo. São sempre jogos duros. Então, eu acredito na vitória. Eu acho que o Fluminense pode sair vitorioso dessa partida, que seja aquele 1-0 que a gente vem se acostumando, né, com o Mano Menezes. De qualquer forma, são 3 pontos. Bruno, o empate é ruim? Eu não considero um empate ruim, né? Se a gente for considerar que temos vários confrontos diretos nas próximas rodadas, inclusive o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo de 6 pontos, é o famoso jogo de 6 pontos. Então, um empate não seria o pior dos resultados para o Fluminense. Mas óbvio que a gente deve buscar a vitória, né? Porque quanto antes a gente conseguir escapar dessa zona ingrata, melhor para a gente. Então é isso. Fla-Flu, 20 horas, estádio do Maracanã. E o retrospecto, né? Agora a gente vai falar de um retrospecto também que esse sim é muito mais preocupante, se é que a gente pode falar isso. O jogo de hoje ele tem a arbitragem do senhor Rafael Claus, tá? E os seus assistentes, Danilo Ricardo Simão Maniz e Marcelo Carvalho Vangassi. Por que eu cito
Ainda tem também, né? Agora tem o árbitro de VAR. O árbitro de VAR é o Rafael Trace no VAR. É um árbitro que a gente já teve problema também quando era árbitro de campo. A gente também não tem um retrospecto muito bom com o Trace, mas temos que falar de Rafael Claus. Amigos, a gente já trouxe essa tabela aqui uma vez nas lives do Pitaco. Rafael Claus é simplesmente disparado o árbitro do futebol brasileiro, no qual o Fluminense tem o seu pior retrospecto. Tá? Nos últimos jogos com o Klaus, né, os jogos apitados por Klaus, jogos do Fluminense, a gente tem a incrível marca de 9 vitórias, 7 empates e 22 derrotas. 22 derrotas com o Rafael Klaus. Com nenhum outro juiz, o Fluminense perdeu tanto quanto com o Klaus. Tem um outro número também que é muito alarmante. O Fluminense foi o time que mais teve jogador expulso pelo Rafael Klaus. São 8 expulsões. Então, é algo que deveria sim, deve causar uma preocupação. Né? Inclusive, eu não sei o porquê até hoje o Klaus apita jogos do Fluminense, se nunca foi feita uma representação contra o Klaus, uma queixa formal contra o Klaus, porque não é possível. Né? No mínimo, uma coincidência muito grande. Então, é um motivo a mais de preocupação, além do jogo. Rafael Klaus no comando da arbitragem, né? Mas é isso, esperamos que corra tudo bem, que o jogo seja decidido dentro de campo e com vitória do nosso Fluminense, porque a gente está precisando demais, beleza? Vamos falar agora de Cauã Elias, né? Segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, né? O Cauã Elias despertou interesse ao Manchester United e ao Fulham, tá? Ambos da Premier League. Lembrando que há pouco tempo atrás o Cauã ele também despertou interesse da Real Sociedad e a gente já sabe que o Fluminense estipulou um preço aí de 20 milhões de euros no Cauã Elias. Eu, particularmente, eu acho um valor bem abaixo, principalmente se o Cauã conseguir, né, continuar desempenhando bem nesse Campeonato Brasileiro, decidindo jogos, como ele já fez em vários jogos nesse campeonato. Eu até brinco aqui que se o Fluminense escapar da zona de rebaixamento, tem que fazer um busto para o Cauã Elias e colocar lá em Xerém, lá para a galera ficar de olho, colocar em qualquer lugar, porque grande parte da pontuação do Fluminense vem diretamente através do Cauã Elias. Né? Talvez hoje seja o nosso maior ativo, é o jogador da base de maior evidência, né, no momento, titular do Fluminense, e muito importante nessa nossa caminhada também, né? Então, vamos ficar de olho aí. Final do ano a janela está abrindo de novo, então pode ser que comecem a aparecer propostas por Cauã Elias, tá? Então, já quero deixar o pedido para os amigos aí nos comentários. O que vocês acham sobre Cauã Elias para 2025? Vocês acham que ele continua no Fluminense? Eu, particularmente, tenho sérias dúvidas. Eu até acredito que ele possa começar 2025 Fluminense, até porque a janela do início do ano não é a janela mais forte da Europa. Mas dependendo de como ande a nossa parte financeira, eu acho que o Cauã pode ser a bola da vez para ser vendido no meio do ano que vem. Né? Não acredito que ele termine 2025 com a camisa do Fluminense. Beleza? Falando agora sobre Thiago Silva, né? Um desfalque importantíssimo para o Fluminense no jogo de hoje. O Thiago é um dos responsáveis direto por essa ascensão do Fluminense no campeonato. É um jogador que passou, enquanto ele esteve em campo, ele transmite muita segurança. O Fluminense ganhou vários jogos sem sofrer gols por causa da presença do Thiago também, né? Não vamos colocar esse mérito só em cima do Thiago, mas o Thiago é um pilar importantíssimo nessa nossa defesa. Informação do meu amigo do Ligados no Flu, Rodrigo Dias, é que o Thiago Silva ele tem um edema no calcanhar. Tá? Ele tem um edema no calcanhar. A tendência é que não haja cirurgia, não é um procedimento cirúrgico, apenas um tratamento convencional. Só que o problema é que esse tratamento convencional ele não vem regredindo a lesão da maneira como se esperava, né? Então, por isso o Thiago Silva continua fora. O Thiago que joga contra o Atlético,
através de infiltração, tendo muitas dores no local. Mas a previsão, tá? O Fluminense está tentando preparar o Thiago para voltar no jogo contra o Atlético Paranaense na próxima rodada, jogo atrasado do primeiro turno do campeonato. É um jogo importantíssimo, como já falei, o famoso jogo de 6 pontos, né? Então a gente vai ficar nessa torcida desesperada pela volta do Thiago e realmente eu acho que é uma decisão acertada. É melhor que não vá para o sacrifício, mesmo que se não der para voltar contra o Atlético, então que se recupere 100%, que volte, porque é melhor perder o Thiago por 2 jogos do que perder o Thiago por 1 mês, 2 meses, numa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Então é isso. Deixa nos comentários aí também o quanto vocês acham que o Fluminense, de quanto que o Fluminense vai ganhar do Flamengo hoje, porque eu não aceito outro resultado, tá? Então, deixa nos comentários aí o placar que vocês acham do Fla-Flu e nos vemos amanhã por aqui de manhã mais uma vez falando do nosso querido Fluminense, beleza? Grande abraço para todos, saudações tricolores. Valeu.